Olá, começamos mais uma edição do podcast Fala Candidato. Estamos neste momento com os postulantes ao Legislativo do Partido Novo, Gustavo Griner, Sandro Alves e Deise Betcher. Gostaria de iniciar esse nosso bate-papo pedindo que vocês se apresentassem à comunidade santacruzense que nos assiste nesse momento. Começa? Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Griner, eu tenho 33 anos, sou natural aqui de Santa Cruz do Sul, sou formado em Engenharia de Produção pela URGS, morei em Porto Alegre de 2009 até 2017, mais ou menos, que foi quando eu voltei para Santa Cruz do Sul e vim trabalhar junto com meu pai na construção civil. Eu tenho uma família que, de certa forma, tem uma veia empreendedora. Minha avó era da família da padaria Priti, meu pai daí iniciou na construção civil desde cedo. Eu nunca fui uma pessoa muito envolvida com política, sempre gostei do assunto política, sempre me envolvi nos debates de política, mas nunca me envolvi diretamente dentro da política. E aí agora resolvi assumir esse compromisso de, junto com o Partido Novo, a gente tentar fazer uma mudança tanto pela cidade quanto a nível nacional, né? Bem, meu nome é Deise Betcher, eu sou casada, sou mãe, meu filho tem 10 anos. Eu tenho dentro da minha biografia algo que eu gosto muito de trazer, que é como eu comecei. Eu comecei trabalhando com 20 anos na System Lab, em Santa Cruz. Eu sou natural de Campo Bom, resido em Santa Cruz há 22 anos. Comecei trabalhando na System Lab. Para todo mundo é uma empresa de fotografia. Para mim nunca foi sobre fotografia, sempre foi sobre pessoas. Depois da System Lab, então, eu empreendi nesse meio. Eu abri a Deluxe Photo Studio. Também dentro dessa empresa eu consegui deixar um legado, porque até hoje a minha sócia, hoje na empresa com outra sócia, elas continuam fotografando partos, que é algo que também está muito presente na vida das pessoas. E eu lembro claramente, Guilherme, que a primeira pessoa que eu fotografei foi uma menina, Ana Júlia, que nasceu dia 8/9/10. Então, desde lá, eu me senti dentro desse mundo muito próxima das famílias. E eu não sei se é de lá também, ou de ainda da minha infância, que vem um desejo imenso de ser mãe. E hoje eu sou muito feliz por isso. E venho para a política também com essa proposta de trabalhar muito e representar esse público, que são as mães dentro da educação. Porque eu nunca vi ninguém olhar para a educação de um outro ponto de vista. Então, eu venho com esse desejo forte de, sim, ocupar uma cadeira para dar essa representatividade para as famílias. Eu também fui presidente da AGESC, aqui em Santa Cruz do Sul. Foi uma fase muito importante da minha vida. Precisei, naquela época, me afastar da empresa, praticamente, para poder assumir esse 1 ano de entidade. E quando eu assumi essa entidade, o meu filho nasceu em dezembro, eu assumi em março. Então, ele era muito bebê. Nós estávamos vivendo isso, então, em 2014. E ali também, nunca foi sobre a entidade, foi sempre sobre como entregar mais para as pessoas. Vivemos momentos incríveis dentro da entidade, eventos históricos aqui em Santa Cruz do Sul. E, após todo esse cenário, eu me formei agora, em 2023, no bacharelado em ontopsicologia, na Faculdade Antônio Meneghetti. Passei os últimos 5 anos, então, da minha vida estudando, e não necessariamente, Sandro, a gente fica estudando. Mas eu vejo que a gente está imerso, dentro daquele mundo entregue, fazendo um trabalho em conjunto muito com os colegas. Então, eu me vi nos últimos 5 anos estudando, e eu vejo que isso me dá muita força hoje para estar aqui nesse papel, buscando aí uma oportunidade de representar a sociedade, as famílias, as mães, nesse tema educação, que por muitas pessoas é muito falado, é um tema que chega em alta, E quando a gente está falando de política, muitas pessoas abordam esse tema, mas o que realmente é feito, E essa é uma parte que mexe comigo, mexe dentro. A oportunidade de poder fazer mais e entregar mais para a comunidade. Sou Sandro Alves, natural de Santa Cruz, 51 anos, casado com dois filhos. E sou empresário no ramo de segurança. Desculpa. Dá para cortar, não dá. O objetivo hoje, entrar para a política, é para tentar fazer o melhor para Santa Cruz. Hoje, tu vê as vilas, as áreas mais pobres estão abandonadas,
Então, como eu vim de família humilde, moro em bairro, a minha intenção é tentar melhorar a vida dessas pessoas. Para começar essa nossa roda de debate aqui, em torno de outros temas, Partido Novo, não só a nível municipal, a nível nacional, ele bate muito na tecla dos gastos públicos, né? E também no sentido de trazer pessoas fora da política para dentro, pessoas novas, né? Como o próprio nome do partido já diz. O que vocês pensam a respeito disso e que avaliação vocês fazem da atual legislatura de Santa Cruz quanto à questão dos gastos públicos? O que foi feito nessa última legislatura que vocês daqui a pouco fariam de diferente? Isso de fato é uma filosofia do Partido Novo e a gente concorda integralmente com isso, sabe? Porque isso realmente é um problema, porque o Brasil ele não é um país pobre, ele é um país que investe mal os seus recursos. E é importantíssimo nós termos tanto prefeitos, quanto governadores, quanto presidentes que saibam alocar esses valores realmente onde eles precisam ser alocados. A gente fala muito sobre problema de professores, sobre problema de policiamento, só que não falta esse dinheiro para ir para essas pessoas, investir nessas pessoas. O problema é que a gente gasta demais com empresas públicas que daqui a pouco nem serviço prestam. Eu lembro no governo que a Marina Helena participou de um ministério lá de desestatização, ela falava até em nós termos estatal do trem-bala. No Brasil nem tem trem-bala, sabe que se gastava não sei quantos milhões naquela empresa. Quantos CCs nós temos em Santa Cruz? Quantos servidores públicos que muitas vezes não estão lá para prestar um serviço, mas sim para cumprir com o papel de uma coligação que foi feita com outro partido em troca de favores, sabe? E isso tudo é o que o Partido Novo bate muito na tecla. Nós queremos entrar para fazer um trabalho bem feito, contratar secretarias a partir de fazer processos seletivos para contratar pessoas técnicas para estar lá, não simplesmente ficar trocando favores com pessoas para botar parentes, familiares ou coisas do tipo em troca de favores, sabe? E isso é a filosofia do Partido Novo, é investir bem o dinheiro. O que eu posso acrescentar assim na fala do Gustavo é que é muito claro para mim, Guilherme, que o que nos trouxe até aqui valeu, ok, mas não vai nos levar para frente. Santa Cruz não é mais a cidade de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Precisa sim de mudança. E para a gente que é empresário, que trabalha com equipe, olhar para o poder público e ver, espera aí, o que estão fazendo? Né? Em relação ao cenário, não dá para nós não falarmos aqui, e eu não quero me aprofundar, mas é algo que a população não pode esquecer do escândalo de corrupção que vivemos, né? Agora, né? E isso tem que se tornar vivo. Por quê? Porque o povo ele tem uma oportunidade só de escolher, que é na urna. Depois disso, é sentar e assistir o que eles estão fazendo. E enxugar a máquina deveria ser uma premissa básica. Enxugar e não colocar cargos, o parente, o ciclano, o sogro, o filho. Isso é totalmente antiético e é algo que acontece a nível de Brasil, não é aqui. E acontece por quê? Porque a velha política trabalhando. Eles não sabem fazer de outro jeito. Não sabem. A verdade é essa. E o Partido Novo, por mais que o nome é novo e vai continuar sendo um nome novo, ele já mostra resultado a nível de Brasil. Nós temos o Romeu Zema como governador, fazendo um brilhante trabalho. Nós temos Joinville, o Adriano, que a prefeitura é do Novo Joinville. Então, a população em si, ela já tem parâmetros de comparação para olhar. E Santa Cruz, hoje a gente vem com chapa crua, que também é um ato de muita coragem, eu vejo, Guilherme, a gente tem escutado isso muito na rua, um ato de muita coragem. E talvez não, com certeza de muita dificuldade também. O fato de ser novo, não usarmos recursos públicos, os nossos recursos são poucos, tudo torna um pouco mais difícil. Mas aí eu digo, nós não podemos parar. Política não é profissão, gente. Política é chamado. Ou tu tem esse chamado dentro e vem para a ação para agir, ou tu vai continuar com mais do mesmo, sempre. É disso que nós precisamos fugir e a oportunidade que nós temos é essa, né, Sandro? Hoje o Partido Novo, ele quer e ele luta, e é o nosso lema, é a transparência. Onde tiver transparência, não há corrupção.
E não tendo corrupção, sobra dinheiro para segurança, saúde e melhorias, né? Porque hoje o que acontece? Que nem a Deise falou, vamos coligar, mas porque eu te prometo uma secretaria ali. Aí tu vai ver sempre a mesma coisa, é a ciranda. Se tu vai ver na própria Câmara de Vereadores uma ciranda de CCs, de assessores. Hoje é um, amanhã é outro, e com o novo não, tem que ser técnico. Tu tem que ser formado. Então não adianta tu dar uma secretaria de obras para alguém que não entende nada de obras. Entendeu? Daí é o que acontece. É favoritismo e deficiência no serviço e o povo fica vendo navios. E uma secretaria técnica, acrescentando, o que acontece, olhando de fora, né? A gente nunca viveu isso em Santa Cruz do Sul. Uma secretaria técnica não é só eu convidar o meu amigo que é técnico. Não. Uma secretaria técnica é a pessoa se colocar à disposição para trabalhar e passar por um processo seletivo. Gente, isso muda o jogo. Isso muda tudo, na verdade. Por quê? Porque não é o meu amigo companheiro, né, que vai estar lá comigo, lá naquela secretaria. Vai ser alguém que se disponibilizou. Não, eu quero trabalhar pela saúde porque o meu currículo é esse. Eu quero trabalhar pela educação porque o meu currículo é esse. Isso muda por quê? Porque a pessoa se colocou à disposição, ela vai querer mostrar trabalho para a população, ela vai ser cobrada, não tem dedos, não posso falar com aquele ou aquele está comigo. Gente, é isso que se trata da velha política, é isso que a gente trata quando a gente fala de velha política. É o velho modelo de fazer que não funciona mais. E a oportunidade está aí, da grande mudança, de uma grande virada. E olhando para isso também, em termos de enxugar a máquina, não existe dinheiro público. Dinheiro não é público para ser usado pelo poder público, como eles bem entendem. O dinheiro dos impostos precisam ser devolvidos para a sociedade. E isso não acontece. Porque se acontecesse, nós não tínhamos crianças fora da escola, sem vagas, nós não tínhamos filas de cirurgia. O que eu vejo em Santa Cruz é uma grande cortina de fumaça. E eu falo isso com propriedade, Guilherme, porque eu uso a UPA. Eu vou na UPA. Eu tenho uma dor de garganta, eu vou na UPA, consulto. Às vezes é super rápido, não vou negar. Às vezes eu sou atendida em 15, 20 minutos, mas às vezes eu fico 2 horas e está tudo bem. Eu tenho essa disponibilidade de tempo dentro da minha agenda para fazer isso. Mas e se eu precisar de uma cirurgia? Quanto tempo eu vou ficar na fila? E nós temos pessoas muito qualificadas dentro do nosso grupo de vereadores, do nosso time de vereadores, que estão à disposição da comunidade, que vão ter muito mais propriedade para falar sobre saúde do que eu, né? E eles virão para cá também para esse bate-papo, para essa conversa. A gente tem que entender também, nós entendemos que quando tu nomeia alguém para uma secretaria, por exemplo, são cargos de confiança. Então, de certa forma, tu tem que botar pessoas de confiança naquela função. Só que, antes de tudo, são funções técnicas. Então, tu tem que escolher pessoas técnicas que tem que ser mais importante do que a função parentesco ou confiança em si. E isso é uma concepção minha, eu acho que o poder e a ganância, elas são uma doença, sabe? E é isso uma das coisas que o Partido Novo tenta consertar, que é tirar o poder da mão de poucas pessoas. O pessoal que está lá em cima, eles têm muito poder e eles vão usar esse poder para benefício próprio, porque o sistema se montou dessa forma. Por isso que é muito difícil essa briga que está tendo hoje em dia. Tu vê lá em cima, tem poucos deputados, poucos senadores, que de fato compram a briga de tentar mudar o nosso sistema político. Ele se amarrou de certa forma. Eu que sou uma pessoa que nunca participei do sistema político, nunca concorri a nenhuma eleição, estou vendo agora na pele como o sistema é feito para manter no poder quem já está lá. É muito difícil, eles fazem de tudo para tu chegar uma hora assim, jogar tudo para cima e dizer, eu não quero mais participar disso aqui, que encheção de saco, desculpa a palavra, sabe? É muito complicado. Eu imagino ainda mais em esferas maiores ainda do que o que hoje a gente está participando, né? Então isso é uma das coisas que o Novo bate muito na tecla, é tirar poder dos poderosos e dar o poder de volta para o povo. Quando a gente fala em estado mínimo, estado enxuto, a gente não quer dizer, que muitas vezes se propagandeia por aí, né, que a gente quer acabar com o servidor público, que a gente quer acabar com o Estado, que a gente quer uma anarquia. Não é isso, a gente simplesmente quer um Estado efetivo, um Estado que invista onde tem que investir nos professores, tem que investir nos policiais, tem que investir na justiça e não tem que ficar investindo em cargos que não importam para nada, em empresas que não importam para nada, em empresas que estão aí para não fazer nada, sabe? Saúde, educação e segurança. É isso. É isso que a população deseja, é isso que a população precisa e é isso que o poder público tem que entregar com qualidade. E como é que eu entendo que se faz isso, tá, Guilherme? Ouvindo as pessoas. Realmente, nós temos servidores públicos excelentes na nossa cidade. Só que essas pessoas são ouvidas?
Não. E eu sei disso porque a gente está há um longo tempo já caminhando e conversando com as pessoas. Então, quem tem as soluções para a educação? Os próprios professores. Eu tenho certeza disso. Mas eles são ouvidos quando? É muito bonito, isso eu ouvi de uma professora, é muito bonito a gente ser procurado quando é época de eleições. Depois disso, nós somos esquecidos. Fala de uma professora. Como vai ser meu discurso dentro da campanha, famílias, mães, professores, por causa da educação, eu tenho conversado com muitas pessoas. E daí a gente se resolve comunicando e ouvindo. E isso é muito importante. E o poder, como o Gustavo falou, gente, o poder não pode subir para a cabeça. Não pode. E a gente vê isso acontecendo na política. Muito, muito forte. E o que acontece também é assim, é a falta de fiscalização dos próprios vereadores, tá? Se tu vê os nossos vereadores do Partido Novo, o que fizeram? Fiscalizaram, acharam erros, tanto na saúde como em vários setores. E hoje acontece, é uma licitação, ninguém fiscaliza. Como foi feita a licitação? Larga um projeto, a prefeitura larga um projeto, da onde veio o dinheiro, como vai ser usado, o que vão fazer. Simplesmente eles pegam a base e aprovam qualquer coisa. E é isso que é o problema de Santa Cruz, é a base. Tu junta a maioria de vereadores de coligação, dão cargos para parente, para isso, para aquilo, para amigos, que nem eu falei da ciranda, né? É o que acontece, para aprovar projetos da prefeitura sem fiscalizar. E isso o Novo não atura, não aceita. Porque se tiver uma licitação, tiver fiscalização, vai aparecer o erro. Sim. Aproveitando esse teu gancho, Sandro, sobre o vereador fiscalizador, né? O que vocês pensam a respeito disso? Se vocês acham que hoje isso é feito dentro da Câmara de Vereadores de Santa Cruz e também dentro do gancho que foi abordado por todos em algum momento das falas, relação executivo-legislativo. Hoje em Santa Cruz, na opinião de vocês, funciona como deveria funcionar? Não, na minha opinião, não. Temos alguns vereadores que sim fazem a função fiscalizadora, só que são poucos estou falando da nossa realidade aqui em Santa Cruz, é a minha opinião, né? Temos, mas são muito poucos, e inclusive é até difícil fazer, porque tu vê que eles pedem projeto de transparência, sabe? Eles pedem transparência da prefeitura e tal, só que isso não passa, porque a prefeitura tem hoje um poder muito grande ali na Câmara de Vereadores. A base dele é muito grande. A base da prefeitura é muito grande ali na Câmara de Vereadores, e tu vê que eles são muito bem alinhados, sabe? Eles votam tudo de acordo um com o outro, e eles fazem de tudo para esse tipo de projeto não passar, sabe? Então é muito difícil tu fiscalizar num cenário desse, e por isso que acaba virando toda essa brigaiada que tu vê na Câmara de Vereadores, sabe? É uma discussão aqui, outra ali, porque vira uma coisa que não faz sentido, sabe? Não tem por que eles não aprovarem um tipo de projeto que é simplesmente uma transparência, sabe? Nós queremos uma transparência do que foi gasto com esses 200 milhões lá que foi feito em empréstimo. Não tem por que um vereador não votar a favor disso, só que eles votam contra isso porque eles têm, né, a base deles ali, que eles têm todo um acordo com a prefeitura que dificulta esse tipo de projeto tramitar e ir para frente. Né? Guilherme, vou ser bem sincera. Eu tenho acompanhado, gente. Eu imagino que não sei quantas pessoas de Santa Cruz já foram acompanhar na Câmara de Vereadores a reunião, né, extraordinária das segundas-feiras. E eu comecei aí, e eu fiquei muito espantada. É um circo dos horrores. Falta de respeito com o colega, por mais que são concorrentes, gente, mas pelo amor de Deus, respeito é a base de tudo. Falta de respeito, uma bagunça. As pessoas não sentam para ficar escutando. Eu tô contando porque eu fiquei assustada. E fora o fato de chegar ao nível de ser nojento, entende? Nojento. A gente vê o que está acontecendo. O Novo, os vereadores do Novo são livres para votar na Câmara. Nós não precisamos nem votar a favor do nosso, por exemplo, do nosso, se nós tivermos o nosso prefeito e a nossa vice, a favor de algo deles, que a gente seja contra. O que não acontece, tá? Mas nós não precisamos, nós somos livres. Nós não vamos aceitar o telefonema ou a mensagem de WhatsApp, votem nisso ou vote naquilo. Isso é o que a gente fala que faz parte da velha política. Então, eu vejo, sim, que tem pessoas na Câmara de Vereadores hoje que já passou o tempo de estarem lá. Passou, acabou, não tem mais espaço. Por quê? Porque fazem uma campanha milionária agora, né? Vocês vão ver, todos nós vamos ver, na verdade. Campanhas milionárias, com dinheiro público, que não é público, né? Deveria ser devolvido. Campanhas milionárias, promessas, né? Só que
passa-se os 4 anos, não se vê nada. Nada. Se vê, se vocês forem lá olhar, risadinhas, piadinhas, mas não trabalho efetivo, porque eles estão lá, né? Gente que, a partir dos últimos meses, né, ficou claro isso, gente que aparece só na hora da votação, tu não vê durante a Câmara, tu acha que nem tá lá, de repente na hora, o quórum para votação, tem gente que aparece, sabe? E aqui isso nós estamos falando nem como candidatos, nós estamos falando enquanto população que a gente começou. Todo mundo vai ver as mesmas coisas se continuarem indo lá. Então é difícil, sabe? É difícil para a gente aceitar o que está acontecendo. E das 17 cadeiras? 17 cadeiras que tem lá, tem cadeiras que sim precisam permanecer, Guilherme, tem muitas pessoas boas fazendo um trabalho brilhante dentro de Santa Cruz, que é visível. Agora, quando eu vejo, é muito fácil comparar, né? Quando eu vejo alguém trabalhando, entregando, fazendo projetos, e eu vejo gente fazendo nada, é fácil, né? Para quem está fazendo nada, muito mais fácil seria ninguém fazer nada. Mas quando tem alguém se destacando e fazendo, é fácil ver. E não me sinto representada. Não me sinto representada por quê? Porque quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Quem quer focar para todos os lados, eu vou falar da saúde, eu vou falar da educação, eu vou falar de saneamento básico, a pessoa precisa ter. Eu entendo que aquelas cadeiras estão lá para representarem uma parte da sociedade. E eu acho importante dizer também que nós, enquanto vereadores, nós não fazemos, executamos. Quem executa é o Poder Executivo. Então, só que nós podemos propor coisas para serem feitas. E essa comunicação entre executivo e legislativo, ela precisa existir. E hoje, como o que eu já assisti, não acontece. Tem secretários no Poder Municipal hoje que não recebem os vereadores, porque não são da base, porque não, sabe? Não tem espaço mais para isso. Santa Cruz tem muito potencial, Santa Cruz precisa crescer, nós estamos aí vindo para somar, não somos da política. Não somos. Então, isso também é muito positivo. O que eu vejo, Sandro? Tem pessoas melhores que nós para concorrer, ou melhores que todos aqueles 17 que estão sentados lá em Santa Cruz do Sul? Tem. Muitas outras pessoas. Porém, essas pessoas hoje não querem se dispor a ir para a política. Não querem, não têm a coragem, até às vezes tem, mas não tem a coragem de se colocar à disposição. E o Novo vem com essa proposta, provando nos últimos tempos a coragem que nós temos de fazer as coisas acontecerem. E de mudar, né? Com certeza. Se tu for ver, tu pode ir em qualquer secretaria, o monte de gente que tem. E não se comunicam. Uma secretaria hoje não se comunica com a outra. Entendeu? A Secretaria de Obras não se comunica com o meio ambiente. Então, um atropela o outro ou ninguém faz nada. Cara, eu prestei serviço para a prefeitura durante um tempo numa secretaria, que não convém falar aqui. O que tem de gente que não sabe fazer nada e não faz nada. Tem gente que pega uma cadeira, bate ponto e vai sentar na sombra. Eu fiquei assim, ó, pelo tanto de imposto que a gente paga como empreendedor hoje em Santa Cruz, como cidadão, IPTU, tu vê aquele teu dinheiro sendo gasto ali para nada, sabe? Porque assim, ó, quem trabalha é o funcionário público. Os CCs estão lá para preencher cadeira e pagar favores. Tanto que tu pegar um CC hoje não vai te receber, porque ele nem sabe o que está acontecendo. A gente tem casos aí, ó, de falta de fiscalização. Ontem nós tivemos na Câmara de Vereadores uma reunião com o pessoal do meu bairro lá, tipo assim, um projeto da Corsã, trabalhando sem alvará, casas rachando, e a gente assim, está há 1 ano correndo atrás de ajuda de vereadores. Tanto não é um vereador ou outro, eu entrei para o Novo através disso, porque o único vereador que nos deu apoio, quando eu fui procurar, foi o Leonel. E aí eu me apaixonei pelo Novo. Eu vi que é diferente, entendeu? Ele atendeu, ele foi lá, a gente tirou foto, ele levou para a Câmara, coisa que a gente já tinha passado por outros vereadores. Eles vê um líder de bairro entrando na Câmara, eles chegam a se benzer. Lá vem esse cara encher o saco de novo. E é o que me levou a concorrer também, para fazer a diferença, para tentar ajudar as pessoas. Pensa bem, tem gente que venceu ontem o prazo da Defesa Civil avaliar a casa e não foram. Parede rachando, casa caindo, de um projeto de uma empresa
que não teve análise de solo, nada, sem alvará. Como pode isso? Que conchavo tem com a prefeitura uma empresa dessa? Isso não existe. Foi falado agora sobre a questão dos bairros, né? E um vereador, quando eleito, ele tem suas bandeiras, ele determinadas áreas que ele destaca em algum momento, mas ao longo do mandato ele vai eventualmente ser acionado por moradores de diversos bairros da cidade, de comunidades do interior. Como vocês pretendem, caso eleitos, atender as demandas de bairros do interior em Santa Cruz do Sul? Eu acho importante, Guilherme, nós, enquanto vereadores, estarmos disponíveis para a comunidade. Acho super importante. O que eu acho errado, tá? O vereador trabalhar para buracos de rua. Não tem fundamento isso. Não tem fundamento. E às vezes eu sei porque eu tenho pessoas próximas que me dizem: precisa arrumar o buraco da minha rua. Não, gente, não precisa arrumar o buraco da tua rua. Precisa arrumar o buraco de todas as ruas. Para isso precisa de logística. Talvez automação, com certeza. Eu já pensei em algo que poderia ser claro para a sociedade. Olha, em tal período vamos estar no bairro tal, fazendo reparos. E essa comunicação que nós comentamos que não existe entre as secretarias é algo que vai estar muito forte no plano de governo do Partido Novo, que é a automatização das coisas, dessa conversa. E sim, eu acredito que nós precisamos ouvir a comunidade, atender a comunidade, mas não resolver um problema específico daquele bairro porque é o meu bairro. Entende, Guilherme? Eu preciso... Não, peraí, está tendo problema nas ruas? Vamos buscar formas de resolver isso em todas as ruas. Está tendo problema no interior? Vamos resolver de todo. Porque a prefeitura em si precisa trabalhar ouvindo o legislativo, mas quem tem que executar são eles. E essa comunicação precisa existir. E essa comunicação é muito importante para que a coisa realmente funcione, para que nós, enquanto vereadores, podemos entregar resultado para quem está nos solicitando. Que hoje, acompanhando a Câmara, eu vejo que tem coisas que fogem do controle, da alçada, né, do vereador, que não consegue resolver. Agora, fiscalizar, sim. Fiscalizar é um trabalho que precisa estar assim, encarnado no corpo do vereador. E quando eu falo em educação, eu quero muito fiscalizar as vagas. Porque, Guilherme, eu tenho certeza, tá? Certeza que hoje tem salas de aula em Santa Cruz, em creches, que tem vaga. Tem vaguinha sobrando. Essa comunicação só vai funcionar para essa informação chegar na mãe se for automatizado, se for fiscalizado. E quando houver esse trabalho firme e forte, eu acredito que tende a melhorar, porque é algo que não tem fundamento. Porque quando a gente fala em educação, nós não estamos falando só de uma família, de uma escola, nós estamos falando de uma sociedade. De uma sociedade inteira. Por que para o empresário é importante a educação? Porque aquela criança, aquele jovem vai estar no mercado de trabalho amanhã. E aí, como é que foi isso? Aquela mãe, aquele pai, aquela família trabalha. Ele precisa que o filho esteja na escola. Então, resolve vários pontos quando a gente olhar para a educação. Para mim, é a raiz de todos os problemas. Eu acho, Guilherme, que esse problema de... Esse assunto que a gente sempre conversa sobre bairros, ele tem um problema sistêmico que é muito mais fundo do que a gente imagina. A gente está sempre correndo atrás da máquina. Sempre tem um bairro lá que está com problema X, vamos agora consertar conforme o que está acontecendo lá. Santa Cruz do Sul nunca pensou no futuro de forma organizada. Nós temos um plano diretor que ele é muito atrasado. Plano diretor é uma palavra que a maioria da população às vezes nem conhece direito, de tão mal que o poder público trata esse assunto, né? Eu vou dar um exemplo, assim, na época que meu pai era secretário, ele sempre conta sobre isso, foi quando o pessoal começou a ir morar na Várzea lá, que é onde, na época do Arno Frantz. Na época eles faziam as escrituras para casa de veraneio, não podia morar lá, porque naquela época já se sabia que aquele bairro alagava. E isso com o tempo foi se perdendo, as pessoas foram indo morar lá por necessidade, enfim, hoje tem o seu direito de estar morando lá, e nós estamos tendo que gastar muito dinheiro e tempo para consertar um problema que não deveria nem existir, caso o poder público tivesse se planejado e se organizado de forma ideal, sabe? Então, assim, hoje nós estamos virando a capital da sinaleira, porque ninguém para pensar assim, como é que a cidade vai crescer, para onde ela vai crescer, onde nós vamos querer ter os nossos bairros principais, onde nós vamos querer ter os nossos mini centros, porque hoje a gente tem só um centro, que inclusive não tem mais nem lugar para estacionar, tá todo mundo aqui
porque a cidade não se planeja. E aí eles vão assim, aquela esquina está com um problema, que às vezes eu nem entendo o que é o problema, e simplesmente eles vão lá e metem uma sinaleira. Aí eles metem uma sinaleira para consertar um problema naquela esquina, criam 5 outros em outras 10 esquinas, sabe? As nossas vias rápidas já não são mais vias rápidas porque está cheio de sinaleira. Então, assim, o problema ele é muito mais muito mais profundo do que a forma como a gente lida. A gente tem que pensar como a gente quer Santa Cruz daqui a 20 anos, que bairros que a gente quer crescer. A cidade foi expandindo e ninguém parou para pensar assim, de que forma a gente quer que essa cidade expanda. Como a gente quer aquele bairro que está lá naquele lugar, como a gente quer aquele outro bairro, onde a gente quer a zona industrial, como é que a gente vai incentivar as empresas para irem para aquela zona industrial. Porque hoje é tudo proibitivo, sabe? Eles pegam no bairro tal e eles proíbem. Eles não sabem pensar de uma forma de incentivar que as pessoas se locomovam na cidade, se desloquem na cidade de forma a incentivar que as empresas vão para um lugar, que as residências vão para outro, que os prédios cresçam em um lugar. Hoje é tudo completamente desordenado, desorganizado, plano diretor muito atrasado. Para mim esse que é o principal problema. Daí que a gente fica remendando rua, porque daí fica criando um bairro lá longe, onde não tem nenhuma infraestrutura necessária, porque a cidade não fornece, que ela vai depois que o problema existir aí, que ela vai para lá ver o que acontece, a forma de consertar isso. Enfim, para mim essa. E só acrescentando uma coisa antes de passar para o Sandro, entra aqui na fala do Gustavo também a cortina de fumaça que eu trouxe antes. Então, se passa pela principal de Santa Cruz, meu Deus, que cidade linda, que cidade maravilhosa, que cidade perfeita. Porque o foco do belo, porque é bonita mesmo, acho lindo. A praça, o centro, é tudo lindo. Mas e os bairros? Onde ficam nessa história? Daí a gente vê a cortina de fumaça, onde se trabalha de forma superficial e não de forma para resolver realmente os problemas e entregar de forma igualitária para todos, né? Os bairros, o interior, o que pode ser entregue. Isso acontece muito. A falta de incentivo também nos bairros. Por que botar todas as empresas fora dos bairros? Eu acho que tem que trazer empresas para dentro do bairro. Porque tu emprega a gente do bairro, tu diminui passagem de ônibus, fluxo de veículos, a pessoa trabalha, pode ir meio-dia almoçar em casa. Então facilita, mas hoje não tem. Quem é que vai querer botar uma empresa num bairro que é só buraco, esgoto, sujeira, crime, entendeu? Não, ou senão eles pegam assim, vamos botar casas populares, botam lá 200 casas. Não tem escola, não tem creche, não tem mercado, não tem infraestrutura nenhuma. Abandona a pessoa lá. Se tu vai ver hoje o Mãe de Deus, o Santa Maria, olha daqui a uns dias, como é que vai ficar? Botaram uma creche. Tá, posto de saúde tem, o pessoal se desloca do Mãe de Deus até Pedreira, que acaba Pedreira, algumas pessoas do Bom Jesus, da Murtim, deslocalizados para tudo que é lugar. Então, olha o que foi morar de gente que tiraram do Bom Jesus e de outros bairros de risco, botaram naqueles bairros ali embaixo, e um posto de saúde na Pedreira. Como é que vai ter um atendimento também? Não dá para culpar a saúde para tudo. É a destruturação. Tu faz é que nem tu fazer uma cidade, vou botar uma cidade lá, mas não tem estrutura. Aí tu tem que pegar o pessoal dessa cidade e levar para o hospital da outra. Falta de médico, falta de enfermeiro, falta de profissionais. Aí fico contratando aqui, contratando ali, emergencial. Não resolve, tem que ter uma solução definitiva para a coisa. Não adianta. Certo, a gente já está estourando o tempo. Eu gostaria de que nesse período final aí do podcast vocês falassem diretamente com os eleitores que neste momento estão nos assistindo. Pessoal, a gente sabe as dificuldades que a nossa cidade está passando, principalmente o nosso país a nível nacional, e a gente não pode aceitar isso e ficar todo mundo no seu canto, quieto, não se importando com política e deixando as coisas como estão, porque Santa Cruz é uma cidade, de certa forma, bonita, uma cidade segura. A gente tem que mudar o sistema político que está por aí. Nós precisamos pensar como a gente quer Santa Cruz daqui a 20, 30 anos, porque hoje o nosso estado passou por problemas muito sérios, que vai ter gente que vai vir morar em Santa Cruz do Sul, porque Santa Cruz do Sul, de certa forma, foi uma das cidades grandes que não foi muito afetada pelas enchentes,
E o que essas pessoas vão fazer aqui na cidade? Onde elas vão trabalhar? Como é que nós vamos gerar emprego para elas? Como é que elas vão morar? Onde elas vão morar? Em que bairro elas vão morar? Então a gente precisa botar pessoas que de fato queiram pensar na cidade daqui a 10, 20, 30 anos e parar de botar pessoas lá que só se importam com os seus, que só se importam com uma ideologia aqui, outra ali, fazendo discurso para pegar no emocional das pessoas. A gente tem que desenvolver a cidade, a gente tem que gerar emprego, a gente tem que gerar renda na cidade. E isso não vai acontecer com essas pessoas que estão lá, porque a gente vê o discurso delas, que não é um discurso propositivo. Elas ficam lá discutindo se a prefeitura fez algo bom ou ruim, uns defendendo, uns atacando. Ninguém propõe regras, ninguém propõe leis para nós mudarmos de fato a cidade. Plano diretor é uma coisa que não se vê debatendo na cidade, a gente não vê nem na Câmara de Vereadores, nem na prefeitura. Então a gente tem que mudar isso, e nós, vereadores do Novo, somos as pessoas que estão se propondo a entrar lá para, de fato, pensar na cidade no futuro. Meu nome é Gustavo, 30123. Trabalho garante o presente, educação garante o futuro. Eu escutei muito essa frase e ela faz muito sentido. Hoje nós precisamos das famílias, do pai, da mãe, trabalhando. E eles precisam das crianças, dos filhos dentro da escola. E o que nós, enquanto sociedade, precisamos? Nós precisamos de que essa educação seja de extrema qualidade. E Santa Cruz tem potencial para isso, Santa Cruz tem recursos para isso, dá para fazer, gente. Quem fala que não faz ou não faz, está tentando mentir para as pessoas, porque é possível enxugar a máquina e colocar os recursos certos nos lugares certos. Eu tenho um desejo muito grande de ocupar uma cadeira no Legislativo para poder representar, para poder fiscalizar, para poder estar perto, muito mais perto das famílias. Hoje, enquanto civil, eu não posso bater na porta de uma escola e entrar, não consigo. Porém, enquanto sua vereadora, eu vou poder fazer esse trabalho. Eu vou poder trabalhar para que, sim, as famílias, as crianças, os jovens, principalmente, tenham um futuro digno. Não adianta nós esperarmos que um milagre aconteça com um jovem de 16 anos que não teve toda uma estrutura lá atrás. Educação para o futuro, ela começa já na infância, ela começa no ensino fundamental. E eu quero sim poder fazer parte dessa grande mudança em Santa Cruz do Sul. O meu nome é Daisy Betcher, o meu número é 30800. Eu tenho muito prazer e muito orgulho do grupo que nós temos formados dentro do Novo, enquanto partido, e talvez você não goste de mim e está tudo bem, mas eu tenho certeza que você vai poder escolher entre os 15 candidatos do Novo o que mais se enquadra, o que mais se agrada com o que você acredita. Porque esse trabalho precisa ser feito, Guilherme, de alma para alma, gente. Nós precisamos olhar para o humano de forma séria e competente e não usar somente esse discurso de humanismo, de assistencialismo ao vazio. Então, eu conto com você. Nos ajude a mudar Santa Cruz. Vote no Novo. Nós temos muitos planos para Santa Cruz. Menos corrupção, mais fiscalização, sobra mais dinheiro para saúde e segurança. Então, nos ajude a ajudar vocês. Meu nome é Sandro Alves, 30400. Encerramos então mais uma edição do podcast Fala Candidato. A gente volta na sequência com mais um episódio.